Às vezes as pessoas me entrevistando, eu falo, olha gente, eu sou de uma geração que eu ouvia, né, Francisco Alves, aí tem muita gente que fala, Francisco Alves, você conhece Francisco Alves? Ah, não sei, não é do meu tempo, né? Eu fico pé da vida com esse lance, né, das pessoas dizendo, não é do meu tempo. Pedro Álvares Cabral também não é do meu tempo, mas eu sei que ele descobriu o Brasil, quantos e quantos nomes, né, que estão por aí, merecendo, né, que nós destaquemos, né, da melhor maneira possível. Um fiozinho d'água desviou de meu riacho, veio vindo serra abaixo e passou no meu pomar. Encontrou uma pedra, ficou sua companheira, brincaram de cachoeira e aqui ficaram para morar. Hoje, da janela, eu contemplo a cachoeirinha que ficou minha vizinha desde que eu a vi nascer. Seu murmúrio doce é um verdadeiro canto, é quem me serve de acalanto para eu adormecer. João nasceu em 1909 na roça, em Cordeiro, atual Cordeirópolis, debaixo de um pé de café. Mudou-se para Limeira aos 9 anos de idade. Sua mãe, uma ex-escrava, trabalhou por alguns anos na casa de Ana Gomes, irmã do famoso compositor Carlos Gomes. Ali, João teve seus primeiros contatos com o mundo da música. Porque é um homem que saiu lá do meio da cidadezinha, da serrazinha dele, saiu para a vida. É, um homem alfabetizado, sabia ler e escrever, mas ele não teve a possibilidade de ler aquilo outro, estudar aquilo outro, mas também não precisou, a vida lhe ensinou. Então ele fazia versos para a professora e eram admiradíssimos já desde esse tempo, ele devia ter o quê? 10, 12 anos de idade, e continuou fazendo coisas maravilhosas. Ele não continuou os estudos, mas acho que ele tinha uma aptidão especial, um dom de Deus para a poesia. Ele foi estudar em Limeira. Depois de Limeira, ele foi para Campinas, quando tinha os seus 12, 13 anos. Nessa época, ele chegou a vir para São Paulo, uma época, né? Porque ele trabalhou como ajudante de lavar-prato na Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Na composição tinha um vagão que era o vagão dos jornais e revistas. E que passava nas cidades, deixava as revistas, deixava os jornais, aquela coisa toda. O João ficava mais nesse departamento do que na cozinha. E ele mostrava sempre as poesias dele para as pessoas. Porque diz que o cozinheiro, sabendo que ele fazia poesia, foi mostrar uma poesia dele para o Guilherme de Almeida. E o Guilherme de Almeida deu-lhe um cartão e falou, você me procura quando você for para São Paulo. Alguns anos depois ele procurou o Guilherme de Almeida na Rádio Cruzeiro do Sul. O Guilherme de Almeida acabou encaminhando o João para o Paraguaçu, que era um seresteiro da época. E o Paraguaçu falou, olha, eu canto o meu estilo um pouco diferente, né? O que a gente poderia fazer é o seguinte, eu vou te encaminhar para o Torres. E aí o seu João acabou indo numa rádio onde o Raul Torres tinha o programa. Diz o seu João que na primeira vez que o Raul Torres viu, ele nem deu assim muita importância e tal. Então, o Raul Torres já era uma personalidade, assim, né? Uma das vertentes da programação radiofônica que cresce muito e ganha muita força na cidade de São Paulo são os programas que eram conhecidos na época como programas sertanejos. Ele reunia música, causos, né, como dizem, humor. Essa referência vem do Cornélio Pires, né? Já no final da década de 10, fazia esse tipo de coisa pelo interior do estado e na capital também. A radiofonia paulistana ela vai ser muito importante porque ela vai dar ouvidos a essa cultura popular que está nas ruas. E a partir daí, o Torres, né, sentiu o potencial que o João tinha. Era um cara de vista muito aguçada, né? E Pacífico nas letras dele foi insuperável, né? E o Raul Torres com as músicas do estilo bem caipira, bem paulista, né? Foi muito bonita essa parceria e do agrado do público. Então, quando agrada o público, a coisa não pode morrer, tem que durar infinitamente.
Seu João Nogueira, O que é essa mariquinha? eu vou soltar meu galo. Pra prender sua galinha. Olê, seu João Nogueira, O que é essa mariquinha? eu vou soltar meu galo. Pra prender sua galinha. Seu João Nogueira. É com Raul Torres que Pacífico vai ver a sua primeira letra gravada, a embolada Seu João Nogueira. Lançada em março de 1935, foi cantada pelo próprio Raul Torres e Aurora Miranda, irmã de Carmen Miranda. Eu vou soltar meu galo. Pra prender sua galinha. Eu essa noite fiz barulho com a vizinha que deixou sua galinha a voar no meu quintal. Eu tenho um galo que é danado e perigoso. Quando ele fica nervoso, pega frango pra matar. Após uma dúzia de canções, a dupla Raul Torres e João Pacífico gravaria em 1937 seu primeiro grande sucesso, a toada Chico Mulato. E nós vamos ter, entre os anos 20 e 30, na cidade de São Paulo, não é mais uma tradição de uma cultura caipira, rural, né, como havia no final do século XIX. Essas pessoas, como o João Pacífico, como o Raul Torres e outros, eles vão ser muito importantes porque eles dão o primeiro passo no sentido da transformação dessa cultura. Eles captam isso, né, de maneira inconsciente e conseguem fazer com que essa cultura, essa tradição que eles trazem, que elas sejam transformadas. Isso é fenomenal. Mais do que a gente vê-los como uma linha tradicional, eles têm um papel muito importante, eles são um fenômeno muito importante de transformação cultural e social. O João, ele é considerado o inventor da toada histórica. Que era dentro da música popular, claro, o declamado, né? E depois entrava a música. Chico Mulato, né? O João, eu gostava de ver o João fazer um tipo de trabalho assim, que ele declamava, declamação, né? Primeiro foi tomar um contato com a melodia. Ouvindo de primeira, é uma melodia óbvia. Você fala, 30 músicas caipiras têm essa melodia, mas depois que você chega junto, você vê que ela é quase igual, mas ela é muito sutil. Dentro da simplicidade, ela é muito sutil. E a outra coisa que diz respeito à letra é o seguinte, eu senti que é uma carga emocional tão grande também, que eu não precisei pensar para cantar. A letra induz a gente para interpretar, ela chama a emoção da gente. E isso é muito legal, uma coisa que em músicas contemporâneas do pop, que é a minha experiência, né, como artista, eu não tenho tanto a chance de ter, né? De pegar uma música que a emoção já vem pronta e a canção te dirige. Então, a sensação forte para mim de cantar esse Chico Mulato foi de não ter que me preocupar, me apresentar e a canção me dirigiu. Na volta daquela estrada, bem em frente uma encruzilhada, todo ano a gente via. Lá no meio do terreiro a imagem do padroeiro, São João da freguesia. No meio tinha fogueira, em redor a noite inteira tinha caboclo violeiro. E uma tarde Terezinha, cabocla bem bonitinha, sambava nesse terreiro. Era a noite de São João. Tava tudo no sertão. Tava Romão cantador. Quando foi de madrugada, fugiu com a Tereza pra estrada, talvez confessar seu amor. Chico Mulato era o festeiro, caboclo bom, violeiro. Sentiu frio em seu coração. Tirou da cintura um punhal e foi os dois encontrar. Era o Rivá, seu irmão. Hoje, na volta da estrada, em frente àquela encruzilhada, ficou tão triste o sertão. Por causa da Tereza, essa tarde caboclinha, nunca mais teve São João. Escuta só.
da pera de beira de estrada que vive assim descoberta. Por dentro não tem mais nada, por isso ficou deserta. Morava Chico Mulato, maior dos cantadores. Mas quando Chico foi embora, na vila ninguém sambou. Morava Chico Mulato, o maior dos cantadores. A causa dessa tristeza, sabida em todo lugar, foi a cabocla Teresa, com outro ela foi morar. E o Chico acabrunhado largou então de cantar. Vivia triste o coitado, querendo só se matar. E o Chico acabrunhado largou então de cantar. Emagrecendo, coitado, foi indo até se acabar, chorando tanta saudade de quem não quis mais voltar. E todo mundo chorava a morte do cantador. Não tem batuque nem samba, sertão inteiro chorou. E todo mundo chorava a morte do cantador. E todo mundo chorava a morte do cantador. O grande sucesso de Chico Mulato encorajou os parceiros Raul Torres e João Pacífico a criar novas músicas seguindo o mesmo estilo. Daí surgiu Cabocla Teresa, que dominou as rádios de todo o país. A dramática história da cabocla tornou-se um clássico da música brasileira. Lá na roça, lá no município de Uberlândia, a gente assistia, ouvia pelo rádio. Você andava 6 léguas para poder curtir aqueles programas, aqueles fazendeiros. E tinha, então, era o João Pacífico, Torres Florencio. As pessoas que não tinham rádio se juntavam nas fábricas para ouvir, para seguir as novelas. Quem tinha rádio na rua, todo mundo ia na casa dele para não perder os capítulos. E também, eu acho que para ouvir essa música. Então, o programa que o Torres tinha, o Torres e o Florencio, as pessoas dizem que parava tudo para ouvir o programa deles. O cara sai de Tietê, sai de Piracicaba, sai de Campinas, sai de Cordeirópolis e cai já nos anos 30 nesse fenômeno dos meios de comunicação, que aí é um crescimento que ninguém mais segura. A rádio ela tinha uma força muito grande na época, talvez seja o que a televisão é hoje em dia, né? Então, achava muito bonito, muito autêntico o jeito como ele rimava, como ele contava aquele caso, principalmente da Cabocla Teresa. Há tempo eu fiz um ranchinho pra minha cabocla morar. Essa chutou o pau da barraca, né? Essa aí, acho que do gênero que foi a que mais teve a gravação. Ela e o Menino da Porteira, né? Hoje desse lugar. É demais da conta, né, Sam? Então, mesmo na minha época de menino, a gente sempre ouvia
Cabocla Teresa, né? Eu gostava daquela parte da declamada, né? Ele era um contador de história nas suas músicas, né? E eu acho que o seu João buscava muito a emoção, e na verdade o seu João era um poeta como os outros poetas todos, né? De Vinícius, enfim. Só que ele era um poeta caipira. Lá no alto da montanha, numa casa bem estranha, toda feita de sapé, parei uma noite o cavalo para morde de 2 estalos que lá dentro eu vi bater. Apiei com muito jeito e ouvi um gemido perfeito e uma voz cheia de dor. Vancê, Teresa, descansa. Jurei de fazer vingança para a morte do nosso amor. Há tempo eu fiz um ranchinho pra minha cabocla morar, pois ali era o nosso ninho, bem longe desse lugar, no alto lá da montanha, perto da luz do luar. Vivi um ano feliz, sem nunca isso esperar. E muito tempo passou, pensando em ser tão feliz. Mas a Teresa adotou, felicidade não quis. Pela réstia da janela, por uma luzinha amarela de um lampião apagando, eu vi uma cabocla no chão e o cabra tinha na mão uma arma lumiando. Virei meu cavalo a galope, risquei de espora e chicote, sangrei a anca do tá, desci a montanha abaixo, galopeando meu macho, o seu doutor fui chamar. Cortemos lá pra montanha, naquela casinha estranha, eu e mais o seu doutor. E topemos um cara assustado, que chamando nós pra um lado, a sua história contou. Os meus sonhos nesse olhar, paguei caro meu amor, pra morte de outro caboclo, meu rancho ela abandonou. Senti meu sangue ferver, jurei a Teresa matar. O meu alazão arriei e a ela eu fui procurar. Agora eu já me vinguei, é este o fim de um amor. Essa cabocla eu matei, é a minha história, doutor. O disco, no começo, tinha um tempo certo, né, me parece, para ser cortado e tal. E as músicas dele eram um pouco maior, então tiveram que resolver um problema técnico para que fossem gravadas as primeiras toadas dele, né? Isso é uma coisa muito também interessante, né? Não cabia na bolacha, então o Mr. Evans teve que voltar para os Estados Unidos, arrumar um outro método de gravação para que coubesse a declamação e depois a música. Era o gerente, o chefe geral, digamos, da RCA Victor, né? A pessoa que veio para o Brasil, ele era responsável pelo Brasil e pela Argentina. Então, ele viu no João um grande potencial. Falou, oh, esse aí cantar, falar depois cantar, interessante. O João imitava o Mr. Evans. Né? A dupla Torres e Serrinha, depois substituído por Florencio, alcança enorme sucesso.
João acompanha a dupla em suas viagens e gravações, sempre que seu emprego como motorista do Banco Ítalo-Belga permite. Numa dessas viagens seria criada a música que daria um disco de ouro a João Pacífico. O Pacífico viajava com o Torres e o Florencio também, mesmo com a dupla feita Raul Torres e Florencio, o Pacífico viajava. Justamente mais para declamar no show a Cabocla Teresa. Na época, eles eram um sucesso máximo. É como uma dessas duplas hoje que tem por aí, que fazem shows no Brasil inteiro. Só que, claro, né, limitadas essas viagens às dificuldades da época. Então, numa dessas viagens, estava uma seca medonha mesmo em toda a região que eles estiveram lá. E aquele tempo, para se chamar chuva, se fazia uma procissão, né? Fazia uma procissão das pessoas para chamar a chuva. Sei que ele viu aquela procissão com gente chorando. E ele, tocado por isso, fez essa composição para que voltasse a chover, né? E nada de chuva e tudo mais. Aí, em agosto de 44, ele resolveu escrever, então, O Pingo d'Água. E compôs a poesia e o Raul Torres compôs a música. Conta que diz a lenda que até choveu. E quando ele foi mostrar num ginásio de esportes, numa festa em Barretos, foi cantar pela primeira vez, caiu um temporal. Então, aquilo foi uma salva de palmas, assim que não acabava mais, o pessoal chorando, né? Porque tinha chovido. O pessoal chamava o João de feiticeiro. Passava assim, feiticeiro, fez chover e tal. Ele gostava de contar isso, né? E tem aí um recado de fé, enfim, de poesia, né? Eu fiz promessa para que Deus mandasse chuva, para crescer a minha roça e vingar as criação. Pois veio a seca e matou meu cafezal, matou todo o meu arroz e secou meu algodão. Nessa colheita meu carro ficou parado, minha boiada carreira quase morre sem pastar. Eu fiz promessa que o primeiro pingo d'água eu molhava a flor da santa que estava em frente ao altar. Eu esperei uma semana, o mês inteiro, a roça tava tão seca, dava pena até de ver. Olhava o céu, cada nuvem que passava, eu da santa me lembrava, pra promessa não esquecer. Em pouco tempo a roça ficou viçosa, a criação já pastava, floresceu meu cafezal. Fui na capela e levei 3 pingos d'água, um foi o pingo da chuva, 2 caiu do meu olhar. Então, ouvir João Pacífico, ouvir os poetas ser caipiras, ajuda a libertar a mente, ajuda a expandir o pensamento, ajuda a perder o medo do raciocínio poético, de ir fundo, e ao mesmo tempo que
que lembra, olha, não complica muito, faz simples, sabe? Porque nós temos que fazer música para as pessoas cantarem, né? E diz o Renato Andrade, que é um dos maiores mestres de viola, eu acho que uma coisa que se aplica também ao João Pacífico é o seguinte, que a viola é que nem mortadela. Todo mundo gosta, mas tem vergonha de comer na frente dos outros. Eu acho que talvez a música caipira seja um pouco assim. A primeira moda de viola que eu ouvi, eu chorei, assim, desprevenidamente, não esperava. E eu acho que tem uma coisa de forma com conteúdo aí que é poderosa na emoção, né? Não, o Morão da Porteira é uma obra-prima, né? Pensou? Ele amava a menina, deixou um versinho escrito para ela, e ela passava, batia a porteira e nem notava, não leu aquele versinho. Quer dizer, ele sabia romancear. Quando se falava em música desse tipo, não podia faltar de jeito nenhum. Lá no morão esquerdo da porteira. O Guilherme de Almeida, depois da gravação, é que falou, ó, João, eu gostaria de ter feito esse verso que você fez. O morão esquerdo da porteira, o morão do coração. Bom, Guilherme de Almeida ficou fã de João Pacífico. Uma coisa muito interessante, porque eram ambientes diferentes, eram classes diferentes. João Pacífico é uma figura assim, contando as coisas do interior, né, do interior de São Paulo, coisa muito bonita. Onde encontrei você para despedir. Isso é muito bonito, tem uma letra muito romântica, muito, muito fina. A aptidão do João era assim, dentro de um respeito, de uma finura, falar de amor. Eu encontrei você pra despedir. É uma lembrança minha derradeira. É um versinho que eu nele escrevi. Você, eu sei, passa esbarrando nele, e a porteira bate pra avisar. Você não sabe o que sinal é aquele, e nem sequer se lembra de olhar. Aqui tão longe eu pego na viola, e aqueles versos eu começo a cantar. É uma lembrança, dor que me consola. Quanto mais dói, a gente quer lembrar. Você talvez não sabe o que é saudade. Uma lembrança eu te nunca senti. Quero esquecer e às vezes tenho vontade. Essa vontade o meu peito feriu. No dia que doeceu o coração, uma saudade que eu tanto senti. Você chorando passa no morão e lê os versos que eu nele escrevi. Você chorando passa no morão e lê os versos que eu nele escrevi.
Isaurinha Garcia teve a honra de lançar uma parceria inusitada da música popular brasileira. João Pacífico e Jacó do Bandolim, em Doce de Coco, gravada em 1954. Posteriormente, a música ganhou uma nova letra de Hermínio Bero de Carvalho, com a qual ficou conhecida. Essa letra do Doce de Coco é um banho que ele dá. Né? Eu soube que, quando ele musicou Doce de Coco, que Jacó do Bandolim observou algumas coisas da letra, com melodia, de casamentos com melodia e letra, ele considerando perfeitas. Né? Então, isso não tem nada a ver com sertanejo, mas ele cantava a beleza da alma humana, onde quer que ela se manifestasse. É. E agora eu acho bonita essa coisa dela estar nesse especial sobre João Pacífico. Vem, meu amor, o meu doce de coco adoçar. A minha boca vive amarga em querer te beijar. Se os teus lábios quisessem matar meu desejo louco, como eu seria feliz, oh meu doce de coco. Sei que você não compreende ou não quer compreender quanto é tão amargo viver sem você. Meu coração vive a reclamar: onde está meu docinho? Onde está? Vivo ali procurar. Olha, é pecado negar um desejo, pois um beijo não faz mal, ao contrário, é uma prova de amor. Um beijo faz começar um romance, é uma chance e é tudo que pode acalmar a vontade que eu tenho dizer a você para não me deixar na amargura em que vivo. É preciso lenitivo, pois somente assim poderei ser feliz. Vem, meu amor, meu grande amor, matar meu desejo louco, adoce minha boca, me beije meu doce de coco. Sei que você não compreende ou não quer compreender quanto é tão amargo viver sem você. Meu coração vive a reclamar: onde está meu docinho? Onde está? Vivo ali procurar. Olha, é pecado negar um desejo, pois um beijo não faz mal, ao contrário, é uma prova de amor. Um beijo faz começar um romance, é uma chance e é tudo que faz acalmar a vontade que eu tenho dizer a você para não me deixar na amargura em que vivo. É preciso lenitivo, pois somente assim poderei ser feliz. Vem, meu amor, meu grande amor, matar meu desejo louco, adoce minha boca, me beije meu doce de coco. O Minha Rua, né? Que é quase um choro, e é uma coisa interessante porque ela é uma letra urbana, né? E a maior parte da vida do seu João ele passou realmente na cidade, não é? Ele está comentando. Então, também sai um pouco do confinamento, né, da música regional.
ele compunha coisas, valsas. Ele sofreu toda a influência que ele teve também como músico, assim, das músicas do rádio, etc. Ele é, de alguma forma, um meio de difusão daquilo que ele escutou, né? Daquilo que ele está vendo na cidade de São Paulo. Ele traz essa tradição do que se chama dessas raízes, vamos dizer assim, mas ele não deixa de incorporar aquilo que ele está vendo, aquelas transformações. Essa música Minha Rua, inclusive o João Pacífico saiu do estilo dele, porque essa música é uma espécie assim de um rancho. É um rancho, né? Olha, ele é diferente porque ele sabe contar uma coisa comum de uma maneira especial. Ele soube atingir assim o coração do ouvinte, né? Então você está vendo aquela cena. Ele descrevia e atacava o coração do telespectador, do ouvinte. O João era um nostálgico, porque eu não conheço nenhuma música dele alegre. Apareceu o João Pacífico. Você tem tempo para ouvir uma música minha? Eu falei, pô, João, tem todos os tempos do mundo. Pode mostrar. Aí ele me mostrou uma música. A minha rua, tão humilde, tão discreta, meu vizinho era poeta e o outro era cantor. Aí mostrou assim, né? Sem acompanhamento, sem nada. Falei, nossa, que musicão, João. Ô, João, aonde você estiver, sorria, João. Na minha rua, tão humilde, tão discreta, meu vizinho era poeta e o outro era cantor. Na mesma rua, do outro lado da calçada, tive uma namorada que foi meu primeiro amor. A minha rua não era iluminada, simplesmente ornamentada por um simples lampião, porque morava sobre o nosso um luar tão prateado, igual aquele do sertão. Agora iluminaram minha rua, mandaram embora a lua, alargaram-na também. A pobre não tem mais a singeleza, não bastava essa tristeza, me deixaram sem ninguém. Sozinho, sem minha rua discreta, sem o vizinho poeta, sem luar, sem o cantor. Que vale a grandeza da avenida se perdi tudo na vida e o meu primeiro amor. Na minha rua, tão humilde, tão discreta, meu vizinho era poeta e o outro era cantor. Na mesma rua, do outro lado da calçada, tive uma namorada que foi meu primeiro amor. A minha rua não era iluminada, simplesmente ornamentada por um simples lampião, porque morava sobre o nosso telhado um luar tão prateado, igual aquele do sertão. Agora iluminaram minha rua, mandaram embora a lua, alargaram-na também. A pobre não tem mais a singeleza, não bastava essa tristeza, me deixaram sem ninguém. Sozinho, sem minha rua discreta, sem o vizinho poeta, sem luar, sem o cantor.
avenida, se perdi tudo na vida e o meu primeiro amor. Tá vendo, João? Foi pra você. É grande, João. O ouro verde, o café. Para comemorar o 4º centenário da cidade de São Paulo, em 1954, Nelson Gonçalves gravou a composição 13 Listas, com arranjo para orquestra. Essa bandeira paulista, este São Paulo, Brasil. Nos anos 50, a fama de João Pacífico e Raul Torres fez com que muitas das suas músicas fossem regravadas. Novos cantores e duplas, ansiosos por conquistarem o reconhecimento do público, disputavam suas canções. Cabocla Teresa, por exemplo, teve mais de 40 regravações. Mas esta década também assiste o início de grandes mudanças no rádio. Eu costumo dizer que nos anos 30 e 40, os meios de comunicação tiveram um papel fundamental para captar esse tipo de cultura, né, que vinha de diversas origens culturais, sociais, né? Só que aí nos anos 50, né, os meios de comunicação, o fenômeno internacional, passa por um outro tipo de transformação, né? Em que a massificação é cada vez maior, a americanização é muito forte, enfim. Uma pessoa tão importante, compositor, talvez mais importante compositor da música caipira, e que tinha todos os motivos para ficar revoltado, para ficar triste, amargurado, porque essa questão de direito autoral, né, a gente sabia quantas músicas do João Pacífico, né? Muitas gravações, falavam que era 500, 600 músicas, não sei quantas músicas gravadas, e que, na verdade, ele não tinha retorno, né? Ele nunca se revoltou com alguma coisa, ele nunca vi João Pacífico de mau humor. Por causa que o João era muito brincalhão, né? Sempre alegre, sempre brincando. Um cavalheiro. Ele era tão delicado. Ele recebeu, uma ocasião, não me lembro o ano, o Paulo Vanzolini foi para a Europa, trouxe de lembrança para ele uma folha de uma árvore, que não sei onde é que ele estava, e trouxe aquele, deu para o João. O João botou num quadro e com a carta que o Vanzolini escreveu. Incapaz de falar mal de alguma pessoa, nem que você cutucava ele. Não falava, uma pessoa sempre alegre, sabe? Enfim, uma figura iluminada. Bom, primeiro porque a riqueza de harmonia que ele tinha era um negócio incrível, E né? melodia, né? Mesmo não tocando nenhum instrumento, eu costumo dizer que ele tocava o músico. Não tocava nenhum instrumento, né? O seu João, ele fazia, segundo ele, na mesa lá que ele fazia as coisas dele, muito bem organizado nas suas coisas. Tocar ele nunca tocou. Aliás, o instrumento dele era a mesa da cozinha, né? Ele compunha aquela mesa comprida assim, ele fingia que estava tocando piano. Engraçado isso, porque você passava para a parte musical, para a partitura, para o papel, e era uma coisa linda. E ele sonhava aquilo sem sair nota nenhuma, sem som, né? Batendo na mesa. O tino musical que o João possuía só podia vir de alguma herança musical que ele teve quando criança. Porque era música clássica, naquele tempo que as meninas tocavam, né? E os donos da fazenda, a filha do dono da fazenda, tocava piano clássico. Então o João, desde pequeno, teve exposto a esse tipo de música. E ele sempre falava que ele ouvia a menina tocando, a moça, né? Ele ficava ali, porque a mãe não deixava entrar na sala, né? Então o seu João fazia coisinhas simples, né? De melodia simples, que possibilitava um arranjo, e ele ficava muito contente quando ele via músicos mais novos harmonizando as coisas dele. O grande e forte está nas letras. O ritmo que a gente vive é tudo tão depressa, né? Tudo, eu acho que você acaba não aproveitando, você acaba não se aprofundando nas coisas. Então, eu acho que a roça, ela tende a uma maior profundidade para você trabalhar, para você
para você viver mesmo, não precisa ficar correndo de um lado para o outro feito um desembestado. Eu acho que tem que parar, pensar, fazer as coisas direito. E eu acho que tudo isso que o João faz, todas as histórias que ele conta, todas as palavras que ele usa, elas têm profundidade. Elas têm profundidade porque ele tinha aquele pé na roça, ele continua tendo uma vida muito simples, é uma pessoa muito simples, mesmo com toda a fama que ele tinha. Essa viola foi feita de um antigo banquinho onde nós sempre sentava e passava as horas juntinho. A cor dela é uma lembrança, faz lembrar seu vestidinho, todo cheio derramado, que também era cor de vinho. O dia que ela partiu tá marcado aqui no braço. Olhem bem na viola, vejam vocês, quantos traços. Hoje eu quero cantar, mas na tristeza eu embaraço. Misturador da saudade, no triste acorde que faço. Por isso a minha viola tem essa cor de tristeza. Pra mim, é cor de saudade. Os outros acham beleza. Quando ela roça meu peito, meu coração bem baixinho. Pergunta dessa cabocla que abandonou meu ranchinho. Essa viola foi feita de um antigo banquinho onde nós sempre sentava e passava as horas ali juntinho. A cor dela é uma lembrança, vai lembrar seu vestidinho todo cheio derramado, que também era cor de vinho. O dia que ela foi embora tá marcado aqui no braço. Olhem bem na viola, vejam vocês, quantos traços. Hoje eu quero cantar, mas na tristeza e embaraço. Misturador da saudade, no triste acorde que faço. Por isso que a minha viola tem essa cor de tristeza. Pra mim é cor de saudade, os outros acham beleza. Quando ela roça meu peito, meu coração bem baixinho, pergunta dessa cabocla que abandonou meu ranchinho. Um grande melodista, eu acho o Seu João, do universo da chamada música caipira ou a música regional brasileira, ele tem uma comparação, uma comparação não é comparação, mas, por exemplo, o Tom Jobim é um músico dentro da música brasileira que ele simplificou complicando, mas ele simplificou, as coisas dele são muito bem feitas, mas se você vê ali, pôs 3, 4 notas no piano, guardadas as proporções, não sei se proporções, vou guardar o quê, mas enfim, são 2 universos diferentes. O Seu João foi assim, quer dizer, as melodias dele são muito bem feitas, com poucas coisas. Bom, o João Pacífico, eu não tenho dúvida que foi um dos maiores compositores e poetas brasileiros. Ele teve uma obra muito importante. Eu acho que é totalmente fora do que a gente vê de música brasileira, talvez, hoje em dia. Eu acho que tem alguns movimentos muito importantes na música brasileira. Um deles é o da música caipira, o do mundo do campo, assim como existe também do rap, que também é muito forte. Eu acho que esses grandes movimentos, eles sobrevivem no chamado mercado
esse mercado, essa indústria de mercado, porque realmente eles têm uma profundidade muito grande. E o Seu João foi um representante, é um representante, ele tem coisas incríveis, músicas que ainda vão ser descobertas, a gente vai gravar, a gente vai cantar, assim como os poemas dele. Eu não tenho dúvida que ele é uma das pessoas mais importantes da música brasileira. As suas obras estão aí, né, para que nós possamos ouvi-las sempre, apreciá-las e, enfim, botar para frente. O final dos anos 50 e os anos 60 radicalizam o afastamento da música caipira da mídia. A produção fica aprisionada em raros programas de rádio, normalmente em horários de pouca audiência. A televisão ignora a produção da época. A partir dos anos 50, essa manifestação da cultura sertaneja ou caipira começa a receber influências de outros gêneros, né? E aí são vertentes inúmeras que vão surgir e que, de maneira geral, as pessoas chamam, entre aspas, de mexicanização da música, né, sertaneja. Isso enfraquece, isso impossibilita que essa tradição musical tenha um empuxo tão grande, quer dizer, não vai ter um espaço tão grande na mídia, não vai ter um espaço tão grande nos meios de comunicação, a TV vai virar as costas, né? Principalmente aqui no Brasil, dos anos 60 para cá, que a gente criou um vínculo, quase que um compromisso com a vanguarda, de todo artista querer fazer alguma coisa nova e mais ou menos assim rejeitar as influências, não observar, não ouvir, apenas querer criar. Eles dizem, olha, hoje não tem mais, né? Não tem mais aquela poesia, aquela sutileza, né? Hoje é tudo, sabe, aos trancos e barrancos. De repente, aparece um cara com a viola, o outro com o violão, e acha que aquilo é música sertaneja. Não. Por muito tempo, toda essa geração que criou a música da cultura caipira não influenciou ninguém. O que é um absurdo. A gente canta música sertaneja há muito tempo juntos, né? Nós somos do interior. Então a gente vinha para São Paulo, o Fred precisava explicar para o pessoal que cantava Chico Buarque, música italiana. Né? Nós vamos mostrar uma música da nossa terra. Eu queria que vocês tinha que cantar pedindo desculpa para a turma, para mostrar. Presta atenção na letra, que é uma letra bonita, uma música. Aí a gente cantava alguma música sertaneja. Então era difícil. Então nessa época eu acho que o João ficou meio afastado. Apesar do afastamento da mídia, João continua a produzir. Em 1979, lança seu único disco solo com a participação do grupo instrumental Os Macambiras e do violeiro Tião do Carro. Surge uma nova geração de músicos que se dedicam à cultura caipira. A televisão abre espaços preciosos, como Viola Minha Viola, da TV Cultura de São Paulo. Ele entrava no Viola Minha Viola correndo, né? E a gente chamava ele de menino, né? O menino João. Ela canta muita música do João. E essa, Perto do Coração, é uma das músicas mais preferidas da Inesita Barroso, do grande repertório que ela tem do João. Ele gostava demais dessa música e fez para a esposa dele. E ele estava viajando lá por Mato Grosso e eu estava cantando e ela foi assistir. Aí eu disse, eu vou cantar o Perto do Coração. E ela começou a chorar. Essa é a música que eu mais adoro, ele fez para mim. Perto do Coração foi uma das letras das mais bonitas do João. A gente que toca viola sabe o que ele quer dizer, né? Porque existe na viola uma posição religiosa. Quando a música fala de versos religiosos, ele segura a viola aqui, no alto, né? Em cima do coração. E quando é normal, ele segura a viola mais para baixo. Então, essa posição é linda. Tião Carreiro também usou muito tocar assim. E como ela fala, perto do coração, então era grudado aqui. Porque é um costume folclórico do caipira, colar retratinhos dentro da viola, assim, de cabeça para baixo, porque você pode ver daqui de cabeça para cima, né? Então, lá dentro tem retrato da namorada, Nossa Senhora Aparecida, São José, uma porção de coisas, recadinhos.
Então, quando você está tocando, você vira ela aqui, você está lendo lá, está vendo o retrato lá dentro. É um costume bem caipira e é uma honraria para a namorada colar o retrato dela dentro da viola. E essa música fala disso e muito bem falada. Eu quando pego a viola e sinto roça no peito, eu canto até de outro jeito, pra minha mágoa esquecer. Eu tenho guardado nela, com jeito e muito carinho, aquele seu retratinho que faz lembrar de você. A viola sabe que o peito é onde o amor faz seu ninho. Viola é feita de pinho, mas ela tem coração. Por isso toda cabocla que tem amor tem viola. Este meu pinho consola a minha grande paixão. Por sua causa, caboclo, nas horas que estou sozinha, eu passo a mão no meu pinho, faço o peito soluçar, olhando o seu retrato, eu canto minha canção, que é perto do coração, onde você sempre está. Novos e jovens parceiros dão impulso à produção poética de João Pacífico. Adalto Santos se firma como grande companheiro de João. Alguns anos depois, Fred Mogentali completa um inspirado trio. Juntos, eles compõem dezenas de músicas. Com o surgimento do programa Som Brasil na TV Globo, a cultura caipira ganha maior visibilidade. O Adalto era um grande músico, um grande violeiro, e ali casou, né? Inclusive, o Pacífico, se não me engano, era padrinho de casamento do Adalto, e tratava o Adalto como um filho, assim, muito querido, né? E daí surgiu uma amizade muito forte entre mim e o Adalto, né? Então ficou aquele trio. Quando estavam os três juntos, algumas coisas aconteciam, né? Por outro lado, o Adalto admirava com aquele respeito o João Pacífico, né? E começaram a fazer músicas em parceria também. Raul Torres já tinha falecido há bastante tempo e tal, e ele achou um novo parceiro no Adalto. Essa parceria dele com o Adalto é uma coisa muito interessante, porque o Adalto também é um dos... O Adalto tinha uma dupla caipira no Paraná, e veio para São Paulo cantar na noite, foi parceiro do Carlos Paraná, se classificou naquele festival que ganhou a banda, ele foi segundo lugar, ele o Paraná, enfim, era um compositor exímio, mas no fundo ele era um caipirão, um cara que sabia tocar uma viola legal, ele gravou comigo.
Cabocla Teresa acabou virando um filme dirigido por Sebastião Pereira, cineasta da chamada Boca do Lixo paulista. João foi convidado a fazer a trilha sonora em parceria com Adalto Santos, assistiu ao copião e a compôs, incluindo 2 números instrumentais. Teve um filme chamado Cabocla Teresa, e essas músicas foram compostas para o filme. Muito bonita, não? E fala da despedida. Eu me lembrei ela tem um formato típico do Reisados, né? Do terno de reis, né? Que é a abertura, que pede licença ao dono da casa, né? E no fim, agora vamos embora, nós havemos de voltar e tal. Deus me deu esse direito de trazer no peito a viola para cantar. Deus me deu esse direito de trazer no peito a viola pra cantar. Deus me deu esse direito de trazer no peito a viola pra cantar. Senhor dono da casa, licença, quer entrar. Deus me deu esse direito de trazer no peito a viola pra cantar. Deus me deu esse direito de trazer no peito a viola pra cantar. Tomar café com bolinhos de fubá. Deus me deu esse direito de trazer no peito a viola pra cantar. Deus me deu esse direito de trazer no peito a viola pra cantar. Nesse alto da montanha, desse luar, Deus me deu esse direito de trazer no peito a viola pra cantar. Deus me deu esse direito de trazer no peito a viola pra cantar. No peito a viola pra cantar. Deus me deu esse direito de trazer no peito a viola pra cantar. Eu tendo a crer, eu sou positivo nessa direção, né, que é possível a gente retomar todas essas tradições, essas descontinuidades, essas recriações. Todos esses compositores, né, esses músicos, né, esses violeiros dessa nova geração, tinham assim o João Pacífico como uma espécie assim, de um guru. Seu João morreu escrevendo belos versos, como foi essa vida toda. O valor que ele tinha era muito simples para o valor que ele tinha, né? Era um caboclo humilde que chegava perto da gente, nunca foi um artista que nunca correu do seu público. Um cara de 86 anos, mas ele era uma criança, né? Brincalhão, uma figura que todo mundo que teve contato com o João nunca vai esquecer dele. O João faleceu com quase 90 anos, mas a impressão que dava é que o espírito dele não tinha mais que 18. O Pacífico foi dos poucos que compuseram até morrer. Ele não parou nunca ele disse, estou cansado, estou velho. Porque todo mundo que fala na música caipira tem que falar no João Pacífico. E isso está na música caipira, essa simplicidade, assim, fazer porque gosta de se fazer porque é bom,
né? Fazer porque faz bem. Pacífico viveu os últimos anos em Guararema, no interior de São Paulo. Morreu em 30 de dezembro de 1998, deixando várias composições inéditas. Tem muita coisa inédita, né? Tem muita coisa boa. Vamos botar distante, porque é uma música bonita. Ninguém conhece, pouca gente conhece. A não ser o pessoal que frequentava a casa do João, a gente cantava isso. Mas eu sempre gostei muito dessa música. E essa música ela cantava eu com cantava o João. com o João. O Fred Eu estou entrando de gaiato é... nesse negócio aqui, porque quem cantava com ela era o João. Voltei de uma longa viagem, não tive coragem mais de prosseguir. Eu fui por este mundo afora, mas eu vim embora por não resistir. Deixei meu amor distante e sofri bastante, tive que voltar. A estrada era tão comprida, eu pensei que a vida fosse terminar. Saudade é pedra no caminho, galho com espinho que faz torturar. Distante quanta solidão que o meu coração não pôde suportar. Voltei com ansiedade, pois tive vontade de fazer o quê? Agradecer somente a Deus pelos dias meus e abraçar você. Laia, 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 laia. Saudade é pedra no caminho, galho com espinho que faz torturar. Distante quanta solidão que o meu coração não pôde suportar. Voltei com ansiedade, pois tive vontade de fazer o quê? Agradecer somente a Deus pelos dias meus e abraçar você. A nossa história sertaneja vem exatamente de João Pacífico, vem de Cornélio Pires, vem de Angelino de Oliveira. São compositores iluminados. Enfim, a história dele é uma história muito interessante, passa por toda o auge da música caipira mesmo, e depois se estabiliza como uma personalidade, como um mito, né, desse tempo, dessa arte, que eu acho que não é a música caipira, é a música da cultura caipira. Isso é uma grande diferença entre essas duas, porque a cultura caipira ela é muito mais abrangente, ela envolve artes plásticas, teatro, cinema. As pessoas ao longo do tempo tentam derrubar essa palavra, dizendo que essa não é uma palavra que funcione, caipira, mas eu acho impossível destruir uma palavra que representa um conceito de uma cultura muito ampla, muito representativa e muito eficiente. E o Seu João foi um dos baluartes, né, da música dessa cultura. Eu acho que a partir do momento que a pessoa conhecer a Cabocla Teresa e outras obras do João, ela vai encontrar na música dele o que elas estão querendo para a vida delas. Então, isso vai criar uma ligação muito forte e a pessoa vai acabar querendo comer mortadela na frente de todo mundo. Então, é fundamental esse tipo de filme para abrir espaços para que artistas que ainda preservem esse tipo de raciocínio, esse tipo de enfoque da vida,
O enfoque que eu digo é bem amplo, é sonoro, é poético, que diferencia de outro, né? Para que não fique tudo igual, né? Não fique aquela coisa toda igual, assim, que vai deixando, no fundo, as pessoas aparentemente alegres, mas elas vão ficando tristes. Quando você vai perdendo a referência das coisas, você fica sem referência, você vê obrigado a consumir só aquilo. Isso entristece qualquer ser humano, por mais mentecapto que ele seja. Eu acho que a minha relação com a música caipira, com a cultura caipira, é de buscar um modo de pensar, uma maneira mais descansada de pensar o mundo. É um jeito de você analisar o mundo que você dá espaço um pouco para o mundo se manifestar, né? A visão que eu tenho do caipira é assim, ele deixa acontecer, pensa, e se for o caso ele fala. E a música caipira está dentro disso. Quando você canta um negócio desse, mesmo o sujeito que não conhece, mas ele fica, né, querendo. Aí, às vezes, não sabe a letra, mas a melodia aprende no ato. Lá, ya, lá, 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 ya, lá, ya, lá, lá, lá. Ele gosta, né? Porque são melodias simples, bonitas, lindas e maravilhosas. Você levar alguma coisa para as pessoas, né? Tocar essas pessoas com alguma coisa e essas pessoas carregarem isso para a vida como uma referência, como um sinal de paz, de amor e de autoconhecimento, como fez seu João Pacífico. Eu vejo no trabalho de poeta do João Pacífico isso. Tem uma pureza, até mesmo quando ele fala de coisas tristes, mas é com um romantismo que hoje, no começo do século XXI, é difícil. Você olha para o cara e fala, pô, ele é ingênuo, mas ele não é ingênuo. O trabalho é muito refinado, muito rebuscado, a maneira de escrever, onde ele vai buscar. Sim, o Chico fala no tempo da delicadeza. Quer dizer, o Chico Buarque fez uma coisa falando disso, pressupondo que não vai ter um futuro, que espero que seja próximo, que seria o tempo da delicadeza. Quer dizer, o homem, quanto mais civilizado, quanto mais ele é manso. Manso que eu digo não do passivo, mas do sereno, não é? Porque se nossa origem vem lá do macaco, era bem selvagem. A gente era muito mais peludo do que é, não é? Então vai refinando. Vai refinando. Então acho que o refinamento é em direção a coisa pacífica. Daí o nome de João Pacífico. É uma riqueza caipira, assim, que não existe mais. Você pesquisando, né, as coisas folclóricas paulistas, você vai achar sempre João Pacífico, Raul Torres, todos eles que lidaram com maestria com esse assunto. Acho que João não pode morrer na lembrança de ninguém, ele tem que ser eterno. Tapera Caída, de João Pacífico. Cabocla, se você soubesse quanto meu peito padece sofrendo tanta maldade. Vancei, eu sei, não se ria, mostrando tanta alegria, vendo eu chorar de saudade. Essa saudade marvada que fez no peito morada depois que você me deixou, como tapera caída que foi pros matos invadida depois que os donos mudou. Vancei não sente saudade. Ri de felicidade, tens outro amor, tem prazer. Mas eu vendo você contente, tenho inveja dessa gente que não sabe o que é sofrer. Cabocla, se você soubesse quanto meu peito padece, o que já passei na vida, você roçava esse mato que invadiu só de ingrato esta tapera caída. Mas eu comparo a saudade com essa grama tiririca. As folhas verdes se arrancam, mas a raiz sempre fica. O coração é morada, sem morador não tem vida. Forte a reconstruir esta tapera caída.